Ok, boa noite, amigos. Estamos de volta para mais uma live. Me perdoe por sinal, já que nós atrasamos um pouquinho o início da nossa live, porque nessa oportunidade estamos tendo uma chuva muito intensa aqui na cidade de Itaberaba. Mas estamos de volta então para o nosso bate-papo de toda quarta-feira. Aqui Joanildo Silva, aí você. Um abraço ao Chan, grande Chan. Tenho acompanhado o seu trabalho, Chan. Um abraço também ao nosso amigo Beto Barros, ele que é de Brasília, o qual é um parceiro nosso. Faremos um curso em Brasília de hipnose clínica. Érica Silva. Boa noite também, Érica. Boa noite aos amigos em Araguaína, Tocantins, cidade a que eu tenho um carinho muito grande. Daniel Medeiros, grande Daniel Medeiros, em Ceará, Sobral. Um abraço, Alberto Barros, está pintando aqui, portanto, na área. Érica Silva, nossa amiga Mara, também presente. Todos os amigos e amigas que estão sempre atentos à nossa live. Essa noite, nós trataremos sobre hipnose e depressão. Esse é o tema. João Paulo, hipnólogo, um abraço. João Paulo, também de Brasília. Opa, João Paulo, um abraço, meu querido. Vou estar aí 19 e 20 de maio, tá certo? Ana Caroline, boa noite, Ana Caroline. Um prazer tê-la aqui conosco, minha querida. Gogó Cristo Neto, Daniela Careta, minha querida Daniela, lá em Boston, Estados Unidos. Raul Tavares, Suede Trapiá, Luísa Mel Lima. Quem mais, meu Deus? João Paulo Jucá, grande Jucá, um abraço. Daniela, minha querida, lá em Boston, olha, vamos repetir a dose, tá? Vamos fazer mais uma sessão. Vamos marcar aí o dia. Denner Aragão, grande Denner, estou precisando de sua visita, grande Denner. Tá certo? Quem mais vai pintando a nossa live? Deixe-me ver. Quem for aparecendo pode ir sinalizando e nós vamos aí, claro, fazer menção da sua presença. Ok? O tema de hoje é hipnose e depressão. Emerson Fregona. Emerson Fregona está realizando o curso de PNL, gente, lá no Espírito Santo, hein? Entre em contato aí, o Instituto Fregona é fantástico. E vamos fazer uma parceria, trazer o Fregona aqui na Bahia. A Eliana de Jesus, também atenta. A Mara acabou de entrar. Laio Bispo, se eu não me engano, foi meu professor na graduação em filosofia na Faculdade de Santa Cruz, hein? Lucas Tim, quem mais? Deixa me ver. Pois bem, sintam-se em casa, tá? Vão chegando, vão puxando a cadeira, fiquem à vontade. A partir de agora, nosso bate-papo será sobre hipnose e depressão. Sempre linkando, então, a hipnose a esses temas que são do nosso cotidiano. E a depressão, infelizmente, ela faz parte do nosso cotidiano, sim. É uma das doenças mais incapacitantes da nossa época. Muitas pessoas são acometidas da depressão e, em alguns casos, elas perdem a vida produtiva. Vamos falar sobre isso. Né? O que é de fato depressão? Como nominar isso? Quem dá esse diagnóstico? E o que fazer depois que você descobre que está com esse problema, tá certo? Vamos conversar então sobre isso essa noite. Grande Daniel, Sônia Rodrigues também por aqui. Deixa eu ver mais alguém. Mais alguém, mais alguém. Pois bem, deixe-me me apresentar. Eu faço isso sempre no preâmbulo do nosso bate-papo, porque nem todos que passam por aqui já me conhecem. Alguns talvez não conheçam, né? Então vamos lá. Meu nome é Joanildo, certo? Sou formado pela Omni, sou hipnoterapeuta. Fiz minha formação pela Omni em dezembro passado e já trabalhava com hipnose. Jonatas, parceiro do curso da Omni no Rio. Abraço, Jonatas. Lene Virlene, Luísa Mel Lima. Ok. E, como eu falava, eu fiz o curso de hipnose clínica da Omni em dezembro. Já atuava em Itaberaba e na região e já dava cursos também antes do curso da Omni. A partir do curso da Omni, eu passei a ter um arcabouço teórico mais consistente, porque o curso é extremamente formativo e é bastante intenso também. Então você sai de lá com uma bagagem muito boa no sentido de conteúdo e conhecimento. Jandira, um abraço, minha querida. Continua sempre linda, viu? E a partir desse curso, nós mudamos um pouco a nossa estratégia, ou seja, a nossa forma de intervenção clínica, porque nós percebemos que o protocolo utilizado desde 79, quando o Gerald criou a instituição, é um protocolo extremamente eficiente. E aí, gente, há um questionamento que algumas pessoas fazem, que é o seguinte: é possível utilizar a hipnose no casos de depressão? É possível, sim. E eu vou lhe explicar o que ocorre.
A nossa mente, ela é um computador. Basicamente, ela é como uma máquina, como um computador. Ela processa as informações que chegam a ela. E as informações que chegam a ela são todas as informações. Desde o primeiro dia do seu nascimento, e aí é interessante dizer que essa minha fala sobre nascimento não é apenas o momento que você vem ao mundo de fato, que mamãe lhe coloca nos braços aí do médico ou dos braços de papai. Não. A partir do momento que você é gerado, a partir do momento que você é gerado no ventre da sua mãe, você já recebe toda uma carga emocional que a sua mãe transmite a você. Essa carga emocional, ela vai estar com você durante toda a vida. Agora, vai depender da emoção que você sentir nesse processo de gestação. Ok? Se a gestação foi tranquila, não houve rejeição, não houve nenhum problema que sinalizasse e prejudicasse de fato a sua inteligência emocional, e aí vamos usar a expressão inteligência, mesmo sabendo que o feto ainda não racionaliza, mas há sim a interferência emocional naquele feto. Vamos imaginar então que essa gestação foi tranquila. Ok, a pessoa nasce. No momento que ela nasce, aí nós passamos então a contar a linha do tempo dessa pessoa. O tempo de existência dela é um tempo onde ela recebe do externo, ou seja, de todas as pessoas e do mundo de modo em geral, uma série de informações. As informações são várias, gente. O simples fato de você abrir os olhos e ver o mundo é uma informação. Uma informação imagética, mas é uma informação. O que você ouve, o que você vê, os cheiros que você sente, as coisas que você come, tudo isso são informações e o seu cérebro vai decodificar isso. A grande questão é, em algum momento, um abraço, Ana Paula, acompanhe seu trabalho, viu, Ana? Ana é especialista, gente, em hipnose e emagrecimento, tá? Uma profissional fantástica. E esteve presente aí me fazendo inveja no evento de hipnose, a convenção de hipnose em Belo Horizonte, né? Na próxima eu vou. E aí, quem sabe, nos conhecemos pessoalmente, tá? Assim como tantos outros profissionais maravilhosos pelo Brasil. Pois bem, gente, então o que ocorre? Em algum momento, acontece um episódio que é um episódio que vai marcar a mente daquele sujeito, daquela criança, e aquele episódio vai criar então ele carregado com uma emoção, ele vai fixar ali um marco que aquela emoção ele fixa no subconsciente. E o sujeito às vezes nem percebe isso, ele sente um impacto emocional, ele sente a dor do momento que passou, mas ele não sabe as consequências que isso vai ter. O tempo vai passar. Esse sujeito fica na fase adulta vivendo uma vida relativamente normal, né? Vivendo sua vida dentro da normalidade da sociedade contemporânea. Em algum momento, é possível que algo dispare dentro desse sujeito, essa carga emocional que tinha, portanto, na história dele que ele não sabia que existia. No momento em que esse gatilho é disparado, ele passa então a manifestar o sintoma. E aí, esse sintoma vai ser uma crise de depressão, uma crise acentuada, ou vamos para outra situação que pode gerar esse quadro de depressão. Um abandono, mesmo naquela fase adulta, um trauma em função de uma perda, um luto mal elaborado, perde um ente querido, alguém muito próximo, o qual tinha uma relação de afeto muito intensa. A mente não conseguiu processar essa informação. A partir dali, nasce o que é normal entre as pessoas, uma tristeza. Ok. Rodinei, um abraço. Lucas Assunção, optometrista. Nailma, invenção também. Um abraço, meus queridos e queridas aí, portanto, nossa live sobre hipnose e depressão. Então essa pessoa passa por um momento de tristeza intenso. E é interessante dizer, gente, que a OMS considera que a tristeza ela é normal, a tristeza de um luto, por aproximadamente 2 meses. Então, é complicado quando você quantifica o quanto a pessoa pode ou não ter tristeza. Porque a tristeza é um processo subjetivo de cada um. E aí o que ocorre? Viviane, um abraço, minha querida. Viviane hoje completando idade nova, gente, aniversariando. Viviane, psicóloga em Feira de Santana. Um abração, lindona. Então, essa pessoa passa por esse momento de tristeza, esse momento de luto, e aí cada um sabe como processar esse luto, cada um processa à sua maneira. Então, o que ocorre? Pode ser que um determinado sujeito não consiga elaborar esse luto
processar essa informação dessa perda. E aí pode ser de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo, de um conhecido, da namorada, da esposa, não sei. Ele não consegue processar essa informação dessa perda. Passa o que dentro da OMS seria a normalidade, 2 meses daquele luto, aquela tristeza. E depois dos 2 meses, a dor continua. Aí a OMS sinaliza que nós temos um quadro que deve ser observado. No entanto, vamos partir para um pensamento mais psicanalítico? A vida, ela é pulsão. A vida, ela é desejo. A vida, ela é energia. Energia pulsional. Então o sujeito sente vontade de viver, de curtir a vida, de acordar de manhã, de tomar café, de sair para trabalhar. Essas vontades que movimentam o sujeito são extremamente normais. Extremamente normais. O sujeito com essa depressão, ou melhor, o sujeito que começa a sinalizar que está com depressão, ele perde esse desejo, ele perde essa vontade, ele já não tem mais aquela energia que o lança para a frente. Então, ele acorda pela manhã e ele não sente vontade de tomar café, ele não sente apetite, ele mal sai da cama, ele talvez não queira tomar mais um banho, trocar uma roupa, perde a vaidade da vida, o brilho nos olhos, a energia que pulsava, ela diminui. O sujeito desinveste no mundo externo. Ou seja, o mundo externo, que era a razão da minha vida, o mundo externo que era a razão do meu movimentar, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, comprar um carro, uma casa, ajudar meus filhos, essa energia que lhe movimenta, ela diminui. Ela quase que se anula. E o sujeito, então, começa a se auto-sabotar. E aí você vai encontrar pessoas, por exemplo, que não conseguem mais exercer funções básicas. Coisas que até pouco tempo ele atuava, ele fazia, ele praticava. Ele não sente mais o desejo, talvez até em namorar, que seria uma atividade extremamente natural, mas ele já não consegue mais sentir esse desejo. E aí as pessoas começam a sinalizar, fulano está diferente, fulano está estranho. Soren Kierkegaard, em Temor e Tremor, ele vai falar o seguinte: o hermetismo. O que é o hermetismo? É o isolamento, é o distanciamento, é a pessoa se afastar das demais. Então você tem, por exemplo, um filho, um amigo, um conhecido que parou de sair, está mais tempo no quarto, não sai com frequência mais com as pessoas, nos grupos escolares já não interage. Ali é um sinal. E você deve estar atento a esses sinais para poder intervir logo no início. Pois o quadro pode, obviamente, se agravar. Quanto mais ele se isola, mais esses pensamentos eles vão produzir outras sintomatologias. É o que a psicologia vai chamar do pensamento disfuncional, ou seja, é uma decodificação da realidade que não corresponde à realidade de fato. Eu gosto de utilizar um exemplo quando eu dou palestras, bato papo com o pessoal. Eu digo, imagine 3 pessoas que querem ir para um show, por exemplo. O amigo A, vamos botar assim, ele tem o dinheiro do ingresso. Ele pega e vai. O amigo B não tem o dinheiro do ingresso. E ele diz assim, eu não tenho o dinheiro do ingresso, eu vou no próximo evento. Então no próximo show eu vou. O amigo C também não tem o dinheiro do ingresso. No entanto, ele coloca na cabeça o seguinte: eu sou a pior pessoa do mundo. Porque como é que eu não tenho o dinheiro do ingresso para ir para esse show? Eu sou a única pessoa que não tem acesso a esse show. Eu me detesto, porque eu não consigo ser como as outras pessoas são. Percebe que aí há um pensamento disfuncional? Ou seja, o sujeito não entendeu que aquela realidade é temporal, ou seja, a falta de dinheiro acontece com todo mundo em algum momento da vida, e que no outro dia, no outro show, pode ser que ele vá. Então, ele não conseguiu decodificar aquele momento, aquela realidade para ele passa a ser interpretada de forma diferente. Então, uma pessoa, por exemplo, dita normal, porque todos nós somos normais e anormais ao mesmo tempo, né? O conceito de normalidade é socialmente criado. Então, o que é normal aqui é anormal ali, então esse conceito ele tem que ser flexível.
Vamos imaginar alguém que tem um relacionamento e em algum momento o relacionamento acaba. Gente, quantas pessoas não acabam relacionamentos? Várias. Uma aceita o rompimento e diz, não, acabou, eu vou seguir minha vida. E ela segue a vida dela. Talvez até consiga um outro relacionamento até melhor. Uma pessoa que começa a sinalizar a depressão, ao romper o relacionamento, o mundo dele se desmorona. Porque ele sente-se largado no mundo. Ele sente-se perdido, desamparado. E aí você começa a perceber que ele começa novamente a se desinvestir. Tirar de si essa energia. A energia que ele tinha para com o mundo. Eu vou sair, vou namorar, vou passar com minha namorada, vou na pizzaria. Ele não tem mais vontade nenhuma. Ok? Respondendo uma pergunta que sinalizaram há pouco, há tratamento para depressão? Há. Os fármacos, por exemplo, são os mais utilizados. Então, você vai fazer um atendimento clínico e é possível que seu psicólogo encaminhe ao psiquiatra, caso ele perceba que o quadro ele já é mais acentuado, o psiquiatra vai passar a medicação para você. Até que ponto você vai querer seguir com a medicação? Essa é outra questão, né? Num quadro crônico, obviamente, a medicação entra como um amortizador da sintomatologia para que você entre numa certa normalidade e uma vida produtiva. A hipnose entra nesse processo e aí é interessante dizer, não é mágica. Isso não é mágica. A hipnose entra da seguinte forma. O que gerou essa tristeza? O que gerou essa depressão? A depressão, gente, por mais que todo mundo chame de doença, a depressão ela é um sintoma. Ela é uma manifestação de uma dor que está dentro. Você pode tomar a depressão como doença e dizer, não, ele está doente, tem que tomar um remédio. Ok, eu não vou nem discordar de você. Mas a depressão, ou a sintomatologia que ela apresenta, a depressão ela é sintoma. Existe um problema interior que não foi sinalizado. Quando o médico lhe dá o remédio, ele não pergunta para você o que aconteceu com você. Toma o remédio, vai dormir. Se você perdeu sua mãe, ou o namorado, ou o marido, ou perdeu um filho, pode ser um luto, por exemplo, em função de um filho, ele não vai tratar essa dor da perda do filho. Ele vai te dar um remédio. Então, a dor que está lá, ela não será tratada, ela não será cuidada. Ele vai cuidar do sintoma. E o sujeito continua com sua dor, obviamente. Sendo medicado, mas continua com a sua dor. Na hipnose, é diferente. No chamado regresso de cause, ou regresso à causa, R2C, nós voltamos ao dia do trauma. Voltamos ao dia onde aquele problema se manifestou pela primeira vez. E aí, ao encontrar aquela manifestação do primeiro momento onde aquela emoção estava, nós modificamos a forma da mente entender aquele momento. E o sujeito volta da regressão com seu problema resolvido. Não é milagre, não é magia, não é nada disso, gente. Nós temos a nossa mente consciente, que é você está assistindo essa live, você está julgando, analisando, você está decodificando essa informação a partir do seu consciente. Dentro de você há algo que nós chamamos de subconsciente. É lá que mora o seu verdadeiro você. É lá que está você de fato. Todas as suas emoções, elas estão lá dentro. Se houve um abandono, por exemplo, familiar, e que talvez você nem lembre, está lá dentro. Ou talvez você lembre, eu lembro sim, meu marido abandonou quando nós estávamos casados. Você até lembra, ok. Mas e por que você não reage da forma correta? É porque a informação está lá dentro do subconsciente. E você só consegue reprogramar essa mente a partir do acesso ao subconsciente via hipnose. Érica Silva, um abraço. Érica Silva diz, já fui sua aluna no Pé da Quebrilha. Opa, um abração, meus alunos do Pé da Quebrilha. Foi uma das escolas que eu mais senti prazer, gente, em ensinar. Uma escola maravilhosa, tá? Eu sou professor de filosofia. Atualmente estou dando aula na escola Edgar Santos, reitor Edgar Santos. Pois bem, ao acessar esse momento traumático, o hipnoterapeuta, obviamente, instrumentalizado com uma boa técnica, tendo bom conhecimento, ele vai pegar aquele episódio que a sua mente naquele momento não conseguiu entender e vai lhe ajudar a entender, ajudar a decodificar. Você sabe por que você não entendeu aquele momento?
Porque você naquele momento era uma criança. Eu conversava ontem com um professor universitário e eu dizia, professor, o senhor sabe por que quando a pessoa vê, por exemplo, uma aranha e ela se assusta e ela corre da aranha, por mais que ela tenha 30, 40, 50 anos? Ele dizia, por quê, Joanildo? Eu disse, professor, porque quando ele olha para a aranha, ele não tem 50 anos, ele não tem 40 anos, ele tem 2, ele tem 3, ele tem 4 anos de idade. No momento em que ele vê o objeto do seu trauma, ou a simbologia do seu trauma, aquilo que representa o seu trauma, ele perde a racionalidade, ele volta a ser criança, ele age como criança, no impulso do medo da criança. Então, se você passou por um momento traumático, e aquele momento marcou a sua mente, marcou no subconsciente, porque essas informações emocionais ficam guardadas no subconsciente. Ao você passar novamente por uma outra situação que dispare aquele gatilho, você vai agir com a mesma emoção que você agiu no dia do trauma. Por mais que você tente racionalizar. Vamos criar uma situação hipotética. Maria era casada com João, não tá assim? E houve um rompimento amoroso. E essa mulher chamada Maria, então, foi abandonada e se sentiu triste, desamparada. Ok. Passa um tempo. Essa mulher encontra um novo relacionamento. E em algum momento, quando esse novo cônjuge, parceiro, for romper, porque pode acontecer, a carga emocional que ela vai sentir não é desse segundo rompimento, é do primeiro rompimento. Essa emoção vai estar linkada ao primeiro e ela vai sentir aquela carga emocional que naquele momento do primeiro episódio pode ter sido avassalador. E ela não soube reagir naquele momento. Você percebe que quando o trauma se manifesta, ele vai sendo potencializado a partir das várias oportunidades onde ocorrem situações similares, parecidas? Então, se você tem uma criança, por exemplo, que passou por um abandono, um abuso sexual, seja lá o que for, todas as vezes que qualquer situação parecida sinalize, vai disparar aquela emoção. E ao disparar aquela emoção, ela voltará a agir da forma como ela agiria na primeira vez. Então você que tem talvez 30, 40 anos de idade, e você entra no quadro de depressão, você se pergunta, como é que eu me paralisei desse jeito? Por que é que eu estou assim? E você se acha até incompetente para lidar com essa situação, porque você sabe que deveria ter uma vida produtiva, sabe que deveria estar alegre, porque todos estão alegres, sabe que deveria estar feliz porque tem uma família maravilhosa, e você se pergunta, por que então eu não consigo reagir? Sabe por quê? Porque você está fazendo essa pergunta a partir da sua mente consciente. E nesse momento que você sente essa emoção, essa tristeza, essa angústia, não é a mente consciente que está tomando conta. Ali é o subconsciente. Você só conseguirá sair desse problema via a ajuda de um profissional gabaritado para tal. A hipnose, gente, é extremamente eficiente nos casos de depressão. Agora, é claro, nos casos de depressão, você não vai ter uma sessão de hipnose de meia hora, 40 minutos, não. Você vai ter uma sessão extremamente eficiente, mas também demorada. Uma sessão, no caso de depressão, você pode ter sessões de 3, 4, 5 horas, a depender do caso. Porque o hipnoterapeuta, eu digo isso com base no protocolo que trabalhamos, ele vai ter que encontrar o episódio causador do trauma, vai ressignificar esse episódio e vai fazer com que você venha sem essa carga emocional. Porque é justamente essa carga emocional que está linkada no dia do trauma que faz com que você reaja dessa forma. Quando você despertar, que o despertar aí, obviamente, alguns colegas vão discordar de mim, porque não desperta, porque não dorme, mas emerge, né? Quando você vem do transe, você vem sem essa carga emocional, sem esse peso em suas costas, e você percebe que a depressão foi embora. Você consegue resolver síndrome do pânico, depressão, e uma série de outros quadros, até emagrecimento você consegue fazer em uma sessão. Pode acontecer de você precisar de mais uma, talvez, no máximo 3 sessões, mas na sua grande maioria você resolve em uma sessão. É um processo extremamente eficiente. Agora,
Estou falando aqui, por exemplo, de uma escola de hipnose que foi formada em 79, tem praticamente quase 40 anos de existência, está em quase 20 países e um protocolo extremamente eficiente, reconhecido mundialmente, certificado pelo ISO 9001. Então, esse protocolo, e obviamente nas mãos de um profissional que sabe manuseá-lo, vai fazer com que você se liberte desse problema que está lhe acorrentando aí a uma vida pouco feliz. Gente, ser feliz é a nossa finalidade nessa terra. Nós estamos aqui para sermos felizes e para proporcionar felicidade às demais pessoas. E um quadro de depressão na família, gente, é complicado. Porque a pessoa que está no quadro de depressão, ela sofre, obviamente, e a família também. Porque a família, ela sente a empatia pelo seu familiar, ela sente essa dor do outro. Os amigos sentem isso. Todos querem, de alguma forma, ajudar. De alguma forma, amparar aquela pessoa para que aquela dor não seja uma dor solitária. Dor, todos passam. Agora, como você vai passar por essa dor é a grande questão. Então eu digo para você que está com um caso de depressão na família, a hipnose pode ajudar você a resolver seu problema. A hipnose é extremamente eficiente. Ah, mas Freud abandonou a hipnose. Gente, a hipnose na época de Freud era muito arcaica. O próprio Charcot acreditava que só as histéricas poderiam ser hipnotizadas. Gente, pelo amor de Deus. Hoje a hipnose é extremamente eficiente. O uso do pêndulo, que é simbolicamente, né, representa a hipnose, hoje não se usa mais isso. Está ultrapassado. Hoje você usa formas de indução ao transe mais eficientes. Você leva o sujeito a um estado de esdeio. Você consegue levar o sujeito a estados de transe que ele nem imaginava que era possível. E, aliás, tem hipnoterapeutas que nem imaginam ser possível também, porque não conhecem algumas técnicas aí. Então perceba que você consegue resultados extremamente eficientes utilizando a hipnose. Vejamos aqui, boa noite, Júnior, Antônio Júnior, um abraço, querido. A Erika Silva diz, eu tenho um amigo que tudo que acontece de ruim com os outros, ele acha que vai acontecer com ele. Isso pode ser depressão? Olha, se for o caso, por exemplo, doença, né? A pessoa que acredita que todas as doenças do mundo vão chegar até ele. Há um nome, né, que denomina, no caso, essa pessoa, ou seja, a pessoa tem um problema de saúde, que é acreditar que tudo vai acontecer com ele. No caso da depressão, Érica, você percebe, os sintomas são isolamento social, tristeza, sem uma causa aparente, ou seja, não há um motivo justificável para a tristeza. Esse isolamento vai tirar a energia do sujeito, ou seja, ele não tem disposição para fazer as coisas, e coisas simples, viu, Érica? Comer, tomar banho, sair para estudar ou trabalhar, ter relação amorosa. Essa pessoa perde o desejo, sabe? Perde o desejo. Ele não consegue dizer por quê, mas ele simplesmente não tem vontade. E a família fica instigando, vamos lá, fulano, sai para trabalhar, fulano, vai para a escola, fulano, você já tomou banho, e a pessoa está lá, ela não sente vontade, ela se desinveste, essa é a melhor expressão. Eu vi um caso, uma reportagem ontem, se eu não estiver enganado, de um caso de depressão que chegou a óbito. Foi um rompimento amoroso, uma senhora de seus 40, quase 50 anos de idade, um rompimento amoroso, e ela praticamente se desinvestiu. Em poucos meses ela entrou num quadro de subnutrição terrível, ela parou de comer. Mas são casos que podem acontecer. Não são com todos, mas podem acontecer. Então é isso. A depressão, você consegue perceber a sintomatologia, ou seja, as manifestações, principalmente sociais, do que está ocorrendo. E ao você perceber isso, não espere o quadro se tornar crônico. Você pode intervir ajudando, buscando um profissional. Um psicólogo, ele pode ajudar? Pode. Ele vai fazer terapia, possivelmente ele vai usar a cognitiva, ou ele pode usar uma outra linha, certo? Para ajudar esse cliente, esse paciente. E o processo ele acaba sendo um pouco mais demorado. No caso do psicanalista, ele vai procurar também no subconsciente ou no inconsciente, como nós falamos, um motivo né? E no caso do psiquiatra, ele vai entrar com a medicação. A Viviane diz o seguinte, existem pessoas que estão em depressão, porém vivem no automático, vivendo todas as atividades do dia a dia, e esses são difíceis de identificar. Verdade, viu?
Viviane colocou uma coisa interessantíssima aqui, gente. Tem pessoas que estão num automático tão intenso que ele não percebe que ele está em depressão. Ele acha que não é normal. O modo como eu estou é normal. E ele está no automático, ele está trabalhando no automático. Ele consegue produzir, trabalhar, mas ele está no automático. Cadê o prazer da vida? Cadê o tesão de viver? Ele não consegue mais perceber. E há uma coisa interessante também de quem tem depressão, é a falta de perspectiva. O sujeito não consegue se ver. Sabe? Você pergunta para um adolescente, por exemplo, você vai fazer o que na faculdade? Ele diz, eu não penso em ir para a faculdade, não. Sim, como é que você não pensa para a faculdade? Você vai arranjar, você vai trabalhar onde? Ele diz assim, não, não penso em trabalhar, não. Ele não se projeta. Ele se vê no agora, não se projeta no futuro. E ele se vê muito mais no passado. Glademir diz, boa noite, Joanildo, sempre muito interessante suas explicações. Um abraço. Valeu, querido. Obrigado. Eu espero que a didática ajude aí o pessoal para entender essas questões, tá? Então é isso. A pessoa se vê muito mais no passado. Como assim no passado, Joanildo? Ela se vê com base numa visão do passado. É porque eu era assim, é porque as coisas são assim, não vão mudar. Fulano, as coisas vão ser melhores amanhã. Amanhã, não sei como é que vai ser amanhã, eu não consigo me ver amanhã. Percebe? A pessoa começa a sinalizar que há algo errado. Começa a sinalizar que há algo errado. E você deve perceber isso. Porque se tem uma coisa, gente, que faz você entrar numa faculdade querendo o diploma, é saber que daqui a 5 anos o diploma está na sua mão. Perceba, você se projeta para 5 anos. Sua esposa está grávida, você se projeta para 9 meses. Você imagina pegar o bebê no colo. E a mãe também, obviamente, né? Ela também se vê pegando esse bebê. Você tem uma criança de 2, 3 anos em casa, você imagina ela na faculdade. A vida é assim, você se projeta. Você se projeta no futuro. Adroaldo Lima diz, estou aguardando ser hipnotizado. Tá. Vou lhe hipnotizar, Adroaldo. Pois bem, a pessoa se projeta, se projetar no futuro, gente, faz parte da vida. Eu estou aqui com vocês agora, eu faço planos de ir agora em abril, 13, 14 e 15 vou estar em Araguaína. São planos. É isso que nos faz viver, são projetos. A pessoa pode morrer hoje? Pode, mas você não vai viver com base nessa hipótese, nessa variável. Você vai viver se projetando. Então eu posso entrar numa faculdade hoje e dizer daqui a 5 anos eu me formo, daqui a 4 anos eu me formo. Isso é natural do ser humano. Agora, uma pessoa no quadro de depressão, ele não consegue se projetar. Ele tem dificuldade em se ver no futuro. Ele se vê muito mais no passado. Ele consegue sinalizar as coisas ruins que aconteceram com ele, mas não consegue ver uma transformação para o amanhã, para o depois. Antônio Júnior, a pessoa com depressão, ela sabe que está, nem sempre, viu, Júnior? Nem sempre a pessoa com depressão sabe que está com depressão. Às vezes são os parentes que percebem isso. A Mauri Lima, um abraço, boa noite, Mauri, grande hipnólogo. Meu Júnior, então às vezes a pessoa, o que ocorre? Às vezes a pessoa está com depressão, ela não sabe que está com depressão, ela nem se percebe, mas os amigos e familiares começam a identificar alguma coisa está errada com fulano, ou com fulana, né? Por que você acha? Não, por causa disso, você começa a perceber isso. A Mauri Lima diz, acabei de fazer uma live aqui sobre o workshop que eu vou ministrar em Fortaleza. Bota a data, Mauri. Bota a data que a gente dá um alôzinho aqui, certo? Bota a data que você vai fazer o workshop em Fortaleza. A Mauri é um grande hipnoterapeuta, gente, viaja aí ao Brasil, faz uma série de trabalhos bem interessantes. O bacana da hipnose é isso também, né? Você conhece tanta gente interessante, né? As cidades que eu passo, eu faço muitas amizades, volto, dou assistência a meus alunos são meus alunos para a vida toda, não é só nos 2 dias de curso. Às vezes meus alunos mandam perguntas e eu respondo, demora um pouquinho porque às vezes a vida é corrida, mas eu estou sempre ali para dar todo o suporte necessário e é claro para que eles possam se sentir amparados para atender também os seus clientes, óbvio, né? E eu continuo em estudo, obviamente. Eliana Brito, acho que os homens conseguem esconder a depressão mais que as mulheres. Sim, eu concordo, Eliana. As mulheres, elas não é que ela seja frágil, não é isso, mas a mulher ela é mais emotiva. Se ela sente uma dor, ela manifesta. O homem, ele se retrai. E isso não é bom. Porque quando ele se retrai, ele pode estar sentindo aquela dor calada. Das duas, uma. Ou ele explode lá na frente, e aí já não tem mais jeito, certo? Ou ele pode não explodir e começar a ser devorado por aquela angústia. Gente, manifestar sentimento, manifestar amor, afeto, carinho, paixão,
medo, tristeza, isso é normal. É da nossa condição humana. Aliás, tenha medo de quem não demonstra emoção. Quem não demonstra emoção, gente, pode, não é assim um bater o martelo, tá? Mas a pessoa que não é afetuosa, que não tem carinho por ninguém, que não se apega com ninguém, não é solidária, alguma coisa está errada. Essa pessoa pode ter um quadro de psicopatia. Ele tem aversão a esses sentimentos, ele não consegue sentir, ele é frio com o mundo, tá? Assim, o Amaury diz o seguinte: workshop de PUA, arte de sedução, ok? 18/3, certificado pelo Instituto de Hipnose e Psicanálise, inscrição até dia 10, hein? Tá certo, então, a Amaury aí vai fazer um workshop sobre arte da sedução. Por sinal, como eu falei há pouco, estudar, gente, é uma constante nossa. Agora em julho, por exemplo, vou estar fazendo o Master e o Practitioner em PNL, tá? Vou estar fazendo em São Paulo, com fé em Deus, aí com toda a turma que fez o curso da Omni. A turma que fez o curso da Omni no Rio, uma parte dela, né? Vai estar, portanto, em São Paulo, estaremos juntos. A Érica diz: eu tenho um amigo que fez um exame e foi diagnosticado com refluxo, mas ele acha que não tem remédio para curar tudo que ele come, que vai sentir dor, ele toma água. Olha aí, perceba que ele começa a sinalizar que boa parte do que ele sente está aqui dentro, viu? Pois bem, boa parte do que ele sente, Érica, está aqui dentro. Porque na verdade o seu corpo reage ao que sua mente pensa. Sua mente pensa. Se você lembrar agora, por exemplo, de um dia que você sentiu uma cólica intestinal tremenda, é arriscado essa dor voltar, porque seu corpo reage. Se você lembrar agora, por exemplo, de um dia que você sentou com os amigos e tomou uma ótima uma cerveja, está arriscado você sentir sede, sentir até o sabor da cerveja na boca. Ou um suco, ou um vinho, ou uma torta que você comeu. A lembrança traz o efeito do corpo. O corpo reage à sua mente. O corpo reage ao que sua mente produz. Porque sua mente ela é extremamente eficiente. Uma das coisas que se faz em hipnose é justamente isso, reviver as memórias. As memórias que foram positivas, a fim de potencializá-las. As memórias que foram negativas, a fim de ressignificá-las e regular o cérebro para que ele atue de forma positiva e não venha prejudicar o sujeito, né? Porque quando o sujeito está num quadro de depressão, obviamente a mente dele está o enganando e está prejudicando a sua vida normal. Então eu posso lhe dizer com toda a certeza, a hipnose pode resolver seu problema, pode lhe ajudar a sair da depressão. Um quadro de depressão não precisa ser um quadro permanente. Em uma sessão de 2, 3, 4 horas talvez, a depender de cada caso, obviamente, você pode ter a solução do seu problema. E isso não sou eu apenas que digo. Vai para o YouTube aí, dá uma pesquisada. O último vídeo que eu vi, por exemplo, foi do Pyong falando sobre isso. Depois eu vi um outro com o Rafael Krais. Rafael Krais e o Pyong também falando sobre esse tema. Justamente a forma como a hipnose é extremamente eficiente. Agora, tem profissionais que preferem ficar ganhando dinheiro toda semana. Aí fica mandando você toda semana ir lá no consultório dele. Vem cá, semana que vem volta aqui. Na outra semana volta de novo. E toda semana que você vai, você paga. Isso é ótimo, né? Toda semana que você vai, você paga. Mas você pode ir num outro profissional e resolver seu problema de uma vez só. Ok? É isso, gente. O bate-papo nosso é sobre esse tema, hipnose e depressão. Lembrando que em Itaberaba, na região de Itaberaba, Chapada Diamantina, aqui na Bahia, está chovendo bastante. Estamos tendo bastante raios e trovões. Então, se por acaso o sinal cair, já sabe o que foi, né? Já sabe o que aconteceu. Por sinal, nós passamos o dia inteiro com queda de energia. O dia inteiro com queda de energia. À noite também teve queda de energia. Eu entrei com a live por volta de 9h10, justamente porque por volta das 9 teve uma outra queda de energia. Até agora se normalizou, mas aconteceu isso até mais cedo. Se houver mais alguma pergunta, podem sinalizar. Estou aqui às ordens para dialogar com vocês sobre esse tema, hipnose e depressão. Quando eu falo em hipnose e depressão, gente, eu também estou aplicando hipnose para com síndrome do pânico, viu? Hipnose para com síndrome do pânico. Então, quando eu falo em depressão, a síndrome do pânico também pode ser assistida com a hipnose. Ah, tá. Marcelo, um abraço. Valdete é de Feira de Santana, se eu não me engano. Ok, Érica, boa noite, muito obrigado. Valeu, Érica. Tive muitos alunos interessantes, gente. Pessoas fantásticas que conheci na Escola Pedra que Brilha,
e outras escolas que passei no município de Itaberaba. Também alunos do estado, alunos que eu já dei aula, por exemplo, no CETEP, que é o Centro Territorial Piemonte do Paraguaçu, e outros locais aqui no município. Escola Centenário, por exemplo, que é Colégio Centenário, Liberdade e outras escolas. Então, o dar aula, o ministrar aulas, principalmente em filosofia e sociologia, é a minha paixão. No ano passado, eu fiz um trabalho bacana junto à Onyx Assessoria e também foi um trabalho com curso de pós-graduação. Marcelo Rodrigues diz, boa noite, querido. Um abraço, boa noite para você, Marcelo. Estou sempre às ordens. Edneide Guerra, boa noite, Edneide. Luciana Bastos, seja bem-vinda. Quem mais está na live? Quem mais está por aí? Estamos aqui no Facebook batendo papo sobre hipnose e depressão. Tem gente que acha, gente, que depressão é um quadro irreversível, né? É a chamada doença da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E não é desse jeito, certo? Eliane vai dormir? Eliane, boa noite, querida. Então, vai mimir. Boa noite, até a próxima live. Valeu, um abraço para você, querida. Espero conhecê-la aí, conhecer os demais no próximo curso lá em Araguaína. Então, as pessoas acreditam, gente, que depressão é um karma que o sujeito vai levar para a vida toda. Não precisa ser, não. Não precisa ser. Dá para resolver em uma sessão. Ok? Deixa eu ver que horas são agora. Faltam 10 para as 10. 10 para as 10. Quem tiver mais algo a sinalizar, pode ficar à vontade. No mais. Tá parecendo Denzel Washington. Não, me disseram já isso, me disseram, tá? Na verdade, o Denzel Washington, ele parece comigo. Não sou eu que pareço com ele, ele parece comigo. Mas é isso. Até. Um abraço, Viviane. Bons sonhos aí, parabéns pelo seu aniversário, tá? Sinta-se parabenizada, com todo respeito e carinho por você. E todos que nós encontramos e conhecemos em Feira de Santana. Antônio Júnior, uma pessoa com depressão sempre estará em baixa autoestima? Nem tanto, Júnior. Ele pode ter picos, tá? Ele pode ter picos, ele pode ter momentos de euforia e aí o quadro já começa a mudar, né? Momentos de euforia e momentos de extrema depressão, extrema tristeza. Júlio César, grande Júlio César, doutor Júlio César, foi nosso aluno no curso em Feira de Santana, se não me engano, no mês de agosto. O Júlio César é estudante de medicina. Um abraço, Júlio. Estamos às ordens, tá, Júlio? Se precisar da gente por alguma coisa que a gente puder orientar, ajudar, estamos sempre aí às ordens. Gente, valeu pelo bate-papo de todos vocês. A todos um forte abraço, uma boa noite. Vou encerrar a live hoje um pouquinho mais cedo, já que estamos com fortes chuvas em nossa região. Então, antes que o sinal caia, né? Já que a internet nos ajudou, nós encerramos mais cedo, tá bom? Fiquem com o Papai do Céu. Muita sorte para vocês, felicidade, muito amor no coração. E eu, Joanildo, estou sempre à disposição de todos. Visite nosso site www.superhipnose.com.